surgiu a toxina botulínica? Em 1817, um médico alemão chamado Justin Kerner descreveu detalhadamente 6 mortes que foram causadas por uma salsicha defumada. Salsicha ou linguiça defumada, porque é aquela alemã, né? Aqui no Brasil nós temos diferença entre salsicha e linguiça, mas é aquela linguiça alemã. Continuou estudando. Em 1820, ele publicou um artigo explicando mais 76 casos, quais eram os sintomas, o que acontecia. Ele estava muito à frente do seu tempo, porque apesar dos recursos científicos limitados, ele conseguiu descrever com uma enorme precisão que os seus achados demoraram muitos anos para serem sobrepostos, outras informações relevantes serem adicionadas. E ele descreveu então o que causava, como causava, que acontecia uma paralisia muscular, uma redução de suor, de saliva. E ele denominava como um ácido gorduroso que causava uma paralisia muscular. Ele até fez uma comparação que ele falava assim: a capacidade de condução nervosa é interrompida pela toxina ou ácido gorduroso, que ele chamava, da mesma forma que um condutor elétrico por ferrugem. E isso é exatamente o que ocorre. Nós vamos ver mais para frente no mecanismo de ação da toxina botulínica, que ela interrompe a transmissão nervosa. Na época, ele chegou até sugerir que a doença, né, de alguma forma, ele só sugeriu porque ele não tinha mais pesquisas, ele não tinha isolado a bactéria, nada, ele só fez uma sugestão que talvez aquela doença da salsicha pudesse ser usada para tratar a praga de São Vito, que na verdade eram pessoas que tinham uma hiperexcitação muscular, que elas dançavam até a morte. Hoje a gente sabe que uma coisa não está relacionada com a outra, mas na época o raciocínio era: se uma praga está causando uma hiperexcitação muscular, de repente a doença, né, o botulismo, poderia ser empregado de alguma forma, porque ele paralisa a ação muscular, são efeitos antagônicos, poderia ser utilizado para tratar. Ele não descreveu, nem desenvolveu nada para esse fim. Foi apenas uma sugestão, mas já mostra como ele estava à frente do seu tempo. Em 1870, foi dado então o nome de botulismo, que botulum vem da salsicha em latim. Por volta de 1895, ocorreram algumas mortes depois da ingestão de um presunto contaminado. E aí o governo alemão chamou o professor Van Emmenegh para avaliar. Ele conseguiu isolar a bactéria Clostridium botulinum do presunto e pediu para exumar o corpo daquelas pessoas que tinham morrido para comparar as amostras. E assim ele então consegue definir a causa do botulismo. E ele começou a base para muitas pesquisas sobre o botulismo e também medidas de preservação alimentar. Uma questão interessante é que isso começou a movimentar o meio científico, até porque teve outros casos de botulismo, agora não mais com salsicha, mas com feijão enlatado. Então observaram que era uma bactéria que crescia onde não tinha ar, né, no meio da linguiça ou dentro de uma lata. E começaram muitas pesquisas científicas, até para ser usado como arma militar. Disse a lenda que conseguiram fazer uma pílula do tamanho de uma cabeça de alfinete que utilizava para envenenamento de oficiais. E também nessa mesma época conseguiram isolar vários sorotipos da toxina, a B, C, D e E. Hoje nós temos muitas outras, mas a que nós mais utilizamos é a A, em alguns casos que não tem no Brasil, a B. Depois, então, descobriram, só em 1949, mais de 120 anos depois de Kerner, descobriram realmente um mecanismo de ação da toxina botulínica. E realmente, ele impede a transmissão nervosa, como Kerner tinha falado lá em 1922, que o ácido gorduroso impedia a transmissão nervosa, assim como uma ferrugem num fio impedia a transmissão elétrica.
e a toxina vai agir no neurotransmissor acetilcolina. Não se preocupe com isso agora, que nós vamos explicar um pouquinho mais para frente. E aí, no meio do caminho, eu quero colocar uma frase de Paracelso que o que diferencia o veneno do remédio é a dose. Em 1973, Alan Scott, um médico oftalmologista, começou a utilizar a toxina botulínica para tratamento de estrabismo. Como que funciona o estrabismo? Nós temos o globo ocular, vamos olhar aqui, nós temos o olho, e em volta desses olhos nós temos os músculos extraoculares, esses músculos aqui. E a contração dele é que movimenta os olhos. Então, se por exemplo, este músculo aqui, deixa eu marcar aqui, este músculo aqui contrai mais do que o de cá, o olho vem para cá. Ó, o olho faz isso aqui, ó. Agora, se o músculo de cima contrai mais que o músculo de baixo, o olho vai para cima. E assim vai. Se o músculo interno aqui contrai mais do que os laterais, o olho faz isso. Então, ele pensou, se eu aplicar no músculo que está contraindo mais e relaxá-lo, o olho volta para o lugar. E então ele fez esse teste em primatas. Olha que interessante. E aí ele começou a pesquisar em 1977 o tratamento de estrabismo em humanos e desenvolveu uma toxina que chama oculino. É uma toxina do tipo A. Ele conseguiu purificar e deixar ela na dose que seria possível empregá-la como remédio. Aí então essa toxina foi aprovada pelo FDA para tratamento de distúrbios oculares e a Allergan, muito esperta que é, comprou o oculino do Alan Scott, que futuramente seria a primeira toxina, o Botox. Hoje nós usamos o nome Botox porque ele é o primeiro a ser utilizado, é o que tem mais pesquisas e acabou sendo utilizado. A população conhece vulgarmente a toxina botulínica apenas pela marca Botox, né? Como outras tantas coisas que nós, às vezes, trocamos o nome do produto pela marca. E aí, em 1992, um casal, ela era oftalmologista e ele era dermatologista, os Cahooters. Então, ó, desde a descrição da doença até os Cahooters, quantos anos se passaram? A oftalmologista, ela utilizava a toxina para tratamento de estrabismo e blefaroespasmo, que é aquele olho que não consegue parar de tremer. E o paciente começou a relatar para ela que quando ela aplicava para estrabismo, a ruga sumia. E ela, muito esperta, observou aquela situação, não deixou passar despercebido, comentou com o marido. E eles começaram a fazer aplicações na secretária e em outras pessoas, avaliando o que acontecia. Até que publicaram um artigo da avaliação da aplicação de toxina botulínica no tratamento das rugas glabelares. E aí, em 2002, depois desse artigo, a FDA aprovou o uso da toxina botulínica para tratamento de rugas apenas na região da glabela, para, em 2004, ela então aprovar para o uso na fins estéticos. E aí, nós utilizamos agora essa toxina aprovada lá em 2004. Mas para chegar nessa situação foram muitos anos de pesquisa, de descobrimento da doença, até a toxina que nós utilizamos.